Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional na relação de casal. Sejam bem-vindos. E o que eu tenho para dizer para você sobre essa live? Que ela tá incrível. Então, se você quer que outras pessoas que você ama também tenham acesso a esse conteúdo, já clica no aviãozinho aí, já manda para essas pessoas para elas não perderem e já clica no coraçãozinho também. Nós já vamos começar a abordar esse tema. Hoje eu convidei o meu querido amigo, também terapeuta, Roger, lá do perfil Seu Mundo Emocional. Eu já vou chamar ele aqui para conversar com a gente. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bem? Mas vamos aquecer essa noite, então, com essa live. A relação de casal, hein? Inteligência emocional na relação de casal. Muito obrigada, antes de mais nada, né, por ter aceito o meu convite. É muito especial fazer essa live com você. Então, é uma grande honra para mim poder ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Que bom que deu tudo certo. A recíproca é verdadeira. Eu também admiro muito o seu trabalho. Coisa boa. Obrigada. Vindo de você significa muito. Hoje, então, falando sobre inteligência emocional na relação de casal, temos como base hoje, principalmente, os estilos de comunicação que estão presentes no relacionamento, que hoje nós vamos mencionar 4 estilos. E claro que quem ficar com a gente até o final dessa live já vai sair com uma ferramenta muito interessante, muito prática. Então, você termina a live e você já consegue aplicar. Para quem ficar até o final com a gente vai ter esse benefício aí, vai poder ver alguma melhora já no seu relacionamento. Eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal, Roger. Eu sou do perfil Seu Mundo Emocional, né? Trabalho junto com a Sheila. Já temos essa amizade aí com a Grazi há um tempo. Estudamos juntos, inclusive, num dos cursos de duas formações de terapia que nós fizemos, né? Sim. E aí eu gosto demais, né? É uma das minhas paixões é justamente essa, né? E aí, falando de relacionamento, que é o assunto que nós vamos falar hoje, é um assunto que Sim. eu gosto demais, é um dos focos do nosso atendimento. Exatamente. Sempre chega, né, essas questões. Obrigada por se apresentar. Eu tenho uma história bem parecida, né? Sempre gostei de ouvir as pessoas, de relacionamentos humanos, sempre fez sentido para mim. Eu sempre gostei desses assuntos e acabei parando também na compreensão sistêmica, na terapia sistêmica. Então, nós temos muito o que falar hoje, né? Um assunto que faz bem, mas também é um pouco polêmico, né? A gente vai tentar ser bem direto ao ponto, mas também vai ser um agradável bate-papo, porque como a gente fala de relacionamento, nós também somos casados, né? Você com a Sheila, eu com o Leandro. Então, nós também temos a nossa história e esperamos que um pouco da nossa história também possa contribuir para a efetividade dessa live. Eu queria, Roger, para a gente começar a ver como está crítica essa situação do casamento, eu queria trazer uns dados estatísticos para essa live. E os dados que eu tenho são do IBGE e eles são de 2021, onde diz que o brasileiro se casou mais em 2021, mas ao mesmo tempo ele se divorciou como nunca antes na história. E aí os dados que se tem em números para a gente tangibilizar isso, é que em 2021 a gente teve aproximadamente 932 mil casamentos realizados, mas ao mesmo tempo 386 mil divórcios. Ou seja, esse número de divórcios, ele compõe praticamente mais de 30% do referente aos casamentos, né? Então é um número realmente assustador. Mas não para por aí. Nós temos também 48,8% pediram divórcio com menos de 10 anos de união. Então quase 50% das pessoas não aguentou ficar casado por mais de 10 anos. E essa estatística dos 10 anos, entre 2010 e 2020, ela aumentou 85%. Meu Deus. Bom, isso... É mole ou não é? Abre pra gente uma ideia de que esse assunto que nós vamos abordar hoje tem uma importância gigante, né? Exatamente. No passado, realmente, a gente já ouvia falar que os relacionamentos duravam mais, era muito comum as pessoas comemorarem bodas de prata, bodas de ouro, né? Mas hoje, esses casamentos que perduravam, hoje eles estão durando muito menos, né? E isso revela uma coisa,
o quanto que as pessoas que hoje estão se unindo numa relação, elas estão despreparadas emocionalmente, né? Uhum. É uma coisa que eu e a Sheila, a gente nota aqui, né? Os casais, às vezes, vêm, a gente atende muito casal aqui, né? No seu mundo emocional. Mas os casais que chegam até nós, geralmente chegam com queixas contra o outro. Isso. Mas, em geral, esses problemas que eles trazem para a relação são os problemas pessoais deles relacionados à sua vida, né? À sua visão de vida. São as demandas que eles estão trazendo para a relação. E isso se torna insustentável, né? E o mundo está ficando cada vez mais tendencioso a isso, né? As pessoas Sim. cobrarem do outro aquilo que eles não tiveram lá, talvez no passado, né? Olha qual é a importância da gente olhar, então, para as relações e saber, inclusive, segundo a abordagem que a gente vai ter hoje, se comunicar, né? Conversar a respeito. Exato. Exatamente. Porque, na verdade, parece que o divórcio ele se tornou popular, né? Ele é uma saída fácil, ele é um escape. Então, se eu não consigo lidar com o outro, eu já tenho essa opção aí, então eu vou por ela mesma, eu fico livre para seguir o outro caminho. Esse é o pensamento mais geral que a gente encontra. Mas essa tua fala também me fez lembrar que a gente vê as pessoas contando as histórias sobre os seus relacionamentos e ao mesmo tempo elas percebem que estão repetindo isso. Então, a outra pessoa era... Normalmente ela fala do atual, né? Então, o meu marido, ele me incomoda, ele não aguento, eu não suporto, por causa disso, disso e disso. Ah, sim, e você já teve outros relacionamentos que era a mesma coisa? Ah, é. Aí ela vai se dando conta de que essa reclamação é uma reclamação recorrente. Então, nós conseguimos ajudá-la a ver que talvez não esteja no outro, talvez esteja dentro dela. E é essa a virada assim, de chave, que quando a gente dá, a gente tem outra relação com as pessoas, né? Tanto relação de amizade, mas principalmente dentro do casamento, né? Que é onde a gente pode curar tanta coisa dentro da gente. A gente tem essa virada, o casamento vira outro. Talvez... Do artístico aí, né? Quanto que um artista, às vezes, né? Ele se casa várias e várias vezes, né? A gente tem cantores aí, né? Como Exato. quantas esposas ele teve, né? Então, é assim, é a maturidade emocional na relação. Ela é muito necessária para que a gente possa conseguir seguir em frente em qualquer tipo de relacionamento. Então, essa live aqui a gente vai falar para quem é casado, para quem está noivo, para quem está namorando, vai servir para todo mundo. Então, senta o dedo no milhãozinho aí, pega o pessoal. E se você tem o seu par, às vezes o homem não é muito ligado nesse papo de emoção, né? E aí ele fica meio de canto, assim, né? Chama seu homem aí que a gente vai falar umas coisas que vai favorecer ele também, né? Sim. Vai favorecer os dois, vai alinhar vocês dois para que vocês possam ter comunicações mais assertivas. Então chama teu homem aí, chama teu namorado, chama teu noivo. O casal vai ficar super à vontade hoje, né? Vai servir para todo mundo. E a gente sempre aprende também alguma coisa, né, Roger? Ao mesmo tempo que a gente está transmitindo, sempre a gente aprende alguma coisa de novo. E aí, em relação às estatísticas que a gente mencionou agora há pouco, a gente pode pensar, né, ou estender o convite para o pessoal aí pensar também, será que eu estou beirando fazer parte dessas estatísticas? Ou, se eu não estou, o que está me salvando aqui dentro do meu casamento? O que está dando certo que eu tenho que continuar repetindo? E o que está dando errado que seria melhor parar, né? Então, esse é o nosso objetivo também. E nós vamos agora falar sobre alguns problemas comuns, né? Que são bem corriqueiros mesmo dentro da vida do casal e talvez o pessoal se identifique aí, o pessoal que está nos acompanhando. Por exemplo, uma das coisas que... Aí a gente pode falar sobre algumas questões de atendimento mesmo que a gente vê, porque essa é a vida acontecendo, né, Roger? Então, o que eu vejo bastante é a pessoa chegar e dizer, a gente não se entende. Não adianta, eu não me entendo, ele não me ouve. Então, você percebe essa reclamação também nos seus atendimentos? Muito. De ambos os lados, é engraçado, né? Geralmente as mulheres, elas trazem um conceito de que o homem, ele é muito fechado. E a gente tem que concordar, né? Um homem acaba se fechando, a gente vai falar depois como que você vai abrir caminho para isso. E as mulheres não se sentem vistas, né? Não se sentem compreendidas, né? Então você vive uma relação, você se uniu com alguém para viver uma vida junto,
e dentro da mesma casa os dois estão distantes, eles estão completamente distantes. Muito ruim. Uhum. Exato. Tanto que se diz muito que as redes sociais mesmo são uma grande causa de divórcios, porque as pessoas se preocupam mais em conviver virtualmente com outros do que com alguém que está sentado do lado no sofá, que está comendo a mesma mesa, que está deitando na mesma cama, né? Então essa é uma das causas. Eu não consigo me comunicar com quem está perto de mim, mas parece que virtualmente é tudo muito perfeito, né? E sobre isso que você fala, o outro não me entende, também tem a questão que a gente quer trazer aqui, que tudo tem mais de um ponto de vista. Então, quando a gente não se entende por causa da roupa, por causa da criação dos filhos, por causa de como que você demonstra que ama, tudo sempre vai ter dois lados, pelo menos, né? No mínimo dois lados. Só que muitas vezes a gente não está disposto a ver o lado do outro. Então, existe esse bloqueio, né? Se não é como eu quero, então eu não quero mais. Parece uma frase meio de criança, né? Eu não quero mais brincar, então. Se não é do meu jeito, se a gente não vai brincar minha brincadeira... A gente só não quer se chamar de... mas ele é bem infantil. No fundo, é. E também tem diferenças, como você falou, de como que demonstra carinho, né? Às vezes, como que vai elogiar uma pessoa. Por exemplo, vou perguntar aqui pro pessoal, vou me arriscar, e vou perguntar quanto tempo faz que você, esposa, não diz como que o seu marido tá bonito, como que ele tá cheiroso. E quanto tempo faz que você, homem, não diz também quanto que a sua esposa é bonita, o quanto você tá feliz de estar casado com ela. Será que vai vir alguma resposta? Vamos deixar o pessoal pensando aí. Quanto tempo faz? Quem se arrisca? Quem se arrisca? Será que tem alguém aqui presente que vai falar assim, hoje... Vamos ver, é mais interessante quando a pessoa lá... Eu digo sempre, a Kátia falou. Opa! Mandou um coração. Muito bom, Kátia. Então, se alguém disse isso hoje para o seu marido ou para sua esposa, você está cheirosa, você está linda, né? Uhum. O quão importante é isso, né? Amo meu marido. Excelente, Kátia. Espero que ele seja escutado, viu? Se ele não tiver, depois chama esse homem. Ele precisa ler isso. É verdade. E é muito importante a gente verbalizar. Inclusive, verbalizar é tão importante, né? Especialmente vocês, mulheres, é o nosso público maior que está aqui. Olha só que legal, a Kátia. Parabéns, viu? Dia 28/6. Tá bem daqui a pertinho. alguns dias, 15 anos de casado. Parabéns. Parabéns antecipado para vocês aí, viu? Pelos 15 anos. E especialmente as mulheres, elas têm uma necessidade muito grande, né? Muito grande de receber esse feedback. E às vezes os homens não falam. A gente tem que se habituar a falar, né? Uhum. Temos mais comentários? Olha a Elisa aí, ó. Quarta-feira eu disse que ele estava cheiroso com o perfume que dei para ele de casamento. Puxa vida, hein? Só os aniversariantes de casamento estão aqui com a gente hoje. Parabéns, viu? Parabéns. É isso, gente. Parabéns, Elis. Né? Ô, Elis, quantos anos de casado vocês têm? Diga, conta pra gente aí. E coincidentemente eu tenho o mesmo tempo de casado que a Kátia falou ali, 15 anos também. É. Essa cara de menino. Tô enganando bem. Ó, a Elis respondeu ali. 10 anos. Muito bem. Manda aí pra gente quem é o casado há mais tempo aqui, que isso é legal a gente saber, né? Pra vocês saberem também. Eu fiz, junto com a Sheilinha, 25 anos de casado, boda de prata, né? Nem tem cara de velho assim, né? Então faz Não tem mesmo. Então, por enquanto, você tá ganhando, Roger. Mais velho aí, de anos de casado. E é legal a gente falar sobre isso, porque você ter tantos anos de casado para falar de relacionamento, né? Isso dá um certo... Porque a gente também já passou por certos caminhos que vocês passaram, tivemos dificuldades, aprendemos a lidar com essas dificuldades com a terapia, né? Olha, vai fazer 19 anos em dezembro. E a Roberta, 12 anos. 12 anos, Roberta.
É isso aí, gente. Todo 15. mundo. Michael Coanin. 15 também, que show, hein? Show, dia 7. Tá borbulhando do Tem gênio. gente de 15 anos aqui, isso é muito legal. Uhum. Muito legal. Claro que todos nós passamos por problemas, né? E ainda passamos, né? Obviamente. Porque somos humanos, somos diferentes, então sempre vai ter uma diferença. Eu penso diferente, às vezes o Leandro vai opinar diferente. A questão é como que a gente lida com isso. Porque muitas vezes, ao lidar com os problemas que surgem, surge também a rispidez, surge a frieza. Daquele jeito que a gente não fala nem com o cachorro, às vezes a gente começa a falar com o cônjuge. E isso é muito, muito triste. O Matheus, 2 incríveis meses. O Matheus é o esposo da Miriam. Ah, é? Miriam, minha querida amiga Miriam. Sim. Tá em lua de mel, né? Bem dizer, né? E a Tá em lua de mel. 26. 26, olha só. Tá disparado. Obrigada, pessoal, pela interação. É bom saber que todos estamos aí nessa carreira, né? De fazer o nosso casamento dar certo, ser feliz. É isso que importa. Ser o cordão tríplice. Mas, às vezes, acontece de ter falta de respeito, de a mulher não se sentir amada, de o homem não se sentir respeitado. E aí nós chegamos nas frases que foram, inclusive, fizeram parte da chamada, né, dessa live. Algumas delas eu anotei aqui. Veja se faz sentido para você, se você já ouviu alguma vez ou sabe de pessoas que falam essas frases, Roger. Por exemplo, meu marido não fala. Meu marido não me escuta. A gente não consegue se comunicar. Ele tinha que fazer terapia. Parece que ele não presta atenção no que eu falo. Estou inventando essas frases? Tem até uma outra, um pouquinho pior, que fala assim, né? Parece que eu tô falando uma porta. Exatamente. E quanto menos a gente conhece de comunicação, mais frustrado a gente fica com isso. Mais decepcionado. Mais a gente acha que o outro não nos ama. Enquanto que, na verdade, existem vários tipos de audição, né? Inclusive a audição seletiva. Que a gente não vai entrar nessa questão, mas acontece muito. E aí os casais, às vezes, entram numa onda de desistência. O que é essa desistência? Eu já disse para ele o que eu preciso. Se ele não faz, eu não posso fazer nada. É como se fosse assim, eu lavo as minhas mãos. E aí tem uma frase muito presente também, que às vezes os clientes até dizem sem se dar conta, que é, eu não tô nem aí. E o que revela essa frase? Revela indiferença. E muitas vezes se diz, né? O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. É quando o outro não faz diferença nenhuma para mim. E é tão triste a gente pensar nisso, né, Grazi? Porque toda essa relação que surgiu, né? Que nem o Matheus que está com 2 meses incríveis, né? Aí, tudo isso surgiu assim com uma explosão de sentimentos, geralmente envolvendo uma paixão que depois foi se tornando um amor, né? Que foi crescendo, de repente isso começa numa curva descendente, né? Uhum. E o casal parece que vai carecendo de subsídios emocionais para lidar com tudo isso. E aí quando eles não conseguem se comunicar, que gente, olha, é um pilar do relacionamento, importantíssimo, né? Não consegue se comunicar. Automaticamente vão surgindo essas frases que vão trazendo as posturas de afastamento e esse casal vai se distanciando. Quando vão conversar, geralmente eles já têm um nível de estresse muito grande, porque a mulher não está vista, o homem não está se sentindo respeitado. E toda vez que vão conversar sobre certos assuntos, e existem sempre os assuntos, você pode pensar aí no seu caso, existem assuntos que são mais sensíveis,
que vocês podem evitar. Pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser outros assuntos. Vai dar briga, vai dar aquele tipo de discussão que o casal, a sensação é assim, era melhor não ter começado. A gente Uhum. começou a falar, deu a briga. E aí, as linhas de comunicação para a próxima vez que o casal tiver que conversar, elas estão mais bloqueadas, elas estão mais fechadas. E aí, consequentemente, essa relação vai ficando mais fria. É muito legal a gente ter gente aqui nessa live hoje com tantos anos de casado. Mas os anos de casado não significam qualidade de uma relação. Uhum. Não, eu espero de coração que não seja o caso de vocês, né? A gente atende casais que estão casados há muito tempo, que estão à beira do divórcio. Uhum. Existem alguns que têm um conceito até assim, a gente costuma até falar, né? Para esses casais. Alguns falam assim, né? Nós estamos unidos por uma razão. Às vezes a razão é religiosa. Porque Deus, ele odeia o divórcio. Uhum. E eu rebato essa questão falando assim, realmente, ele odeia o divórcio, mas ele também odeia que as pessoas estejam unidas numa relação fria. Exato. E às vezes as pessoas, elas se mantêm numa relação fria, dizendo, eu estou aqui porque Deus quer assim. Não, Deus não quer assim. Uhum. Ele quer que Sim. você amadureça emocionalmente para entrar numa relação saudável. Aonde eu vou buscar isso? Você tem que buscar isso. Hoje você está Uhum. buscando isso. Como melhorar a sua relação conjugal, como melhorar a sua comunicação com o seu par. Essa é uma maneira de buscar. No final a gente vai falar de outras maneiras de buscar. Mas existem ações para salvar isso. Você não é obrigado a ficar numa relação fria, né? Então é muito importante que se entenda isso, né? Para que a gente Uhum. entre no que a Grazi falou agora. É uma postura de desistência. Você pode estar junto com a pessoa e ter desistido dela há 15 anos atrás. Exato. É como se essa sua fala fez lembrar que, às vezes, a pessoa já foi destruindo o casamento na mente dela. E quando eles se sentam para conversar e ver o que está acontecendo, o que pode ser feito, o outro, uma das pessoas já desistiu. Porque essa desconstrução já aconteceu, às vezes, por anos a fio. Eu repetindo para mim mesmo, talvez eu não falasse, mas eu repetia. Esse homem não serve para mim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, por que eu tenho que ficar aqui sofrendo? E aí eu vou repetindo tudo isso, e quando eu vou tentar resolver, eu já não quero mais, porque eu já destruí essa relação. Ó, entrou a Miriam para nos acompanhar agora também. Agora o Matheus vai ficar mais feliz. Eu nem imagina que a gente estava falando dela. Seja bem-vinda, Miriam. Sabe que teve um atendimento que eu fiz, onde a pessoa dizia assim, ó, parece que ele não está presente na relação, parece que ele não está aqui. E eu lembro que eu perguntei assim para a pessoa, e você está presente nessa relação? E eu não sei se foi a primeira vez que ela parou para pensar nisso, mas ela parou de uma maneira assim que disse, eu também não tô. Então você vê que você estava exigindo algo do outro, mas você mesmo não estava presente, você mesmo não estava ali. E quantas coisas, né? Esse é só um exemplo, mas quantas coisas às vezes eu estou esperando do outro, mas eu mesmo não estou disposta a fazer. Isso é muito legal você falar, porque eu não sei no teu caso aí, mas geralmente aqui, quem chega, raramente chega um casal procurando um serviço, né? Geralmente chega. Uhum. E aí, geralmente, é tentando convencer o outro a vir também para um processo terapêutico Sim. do casal. Mas, geralmente, esse um que chega, ele chega com uma postura assim, né? Eu preciso de ajuda porque a minha relação está ruim por causa do outro. Uhum. Exato. E aí é uma frustração. A primeira frustração que eles encaram quando chegam para esse processo, é muito bom que todo mundo saiba disso, é que a nossa postura do lado de cá é defender a instituição do casamento. É Uhum. defender a união. Então, nós precisamos ser muito neutros, né? E nesse sentido, não existe numa relação um único culpado. Exato.
É claro que existem certos problemas que um pode ter um nível maior de culpa pela formação dele, né? Mas quando a gente se trata de relacionamento, não tem assim. A pessoa ela é responsável por nossa vida conjugal estar ruim. Então é 50% de cada. Uhum. Esse é o modo mais saudável da gente vir para um processo terapêutico e começar a entender, né, que o outro precisa mudar, mas eu também preciso. Uhum. Inclusive, Exato. estilo de comunicação que a gente vai falar e de repente você vai se identificar com algum estilo que você, ó, parece que eu me encaixo aqui. Uhum. Exatamente. Temos bastante coisa para falar. E até algo que eu me lembrei é que às vezes se diz, né, vai passando o tempo, a gente vai se distanciando. No meu caso, foi completamente o oposto. E eu acho que o natural seria o oposto. O natural e o saudável, porque a gente conhece mais a pessoa. Então eu sei melhor como agradar essa pessoa. Eu sei melhor o que ela gosta. Mas o que acontece muitas vezes é que, como não há uma. Às vezes tem a ausência da reciprocidade, e aí eu paro de fazer. Ou eu nem quero tentar fazer. A gente aqui em casa, a gente é gaúcho, né? O Leandro é santista, mas ele cresceu no sul, então é gaúcho. E a gente tem o hábito de tomar chimarrão, ele principalmente. Então ele toma chimarrão todos os dias. E o que que eu faço? Como eu sei que ele gosta de chegar do trabalho, né? Toma o banho dele, já vai tomar o chimarrão dele, eu já deixo a coisa toda encaminhada, água quente, tudo certinho ali, prontinho para fazer o chimarrão novinho. Por quê? Porque é algo que eu aprendi, que é a maneira de eu mostrar para ele, ó, eu te amo e isso aqui significa também o meu amor por ti. E é um detalhe. Mas o que é esse detalhe? Eu tenho que parar de fazer alguma coisa que eu estou fazendo. Às vezes eu estou fazendo aqui alguma coisa importante, mas isso também é importante. Então eu peso as duas coisas e vou fazer. Às vezes eu abri mão de um tempo aqui que eu estava fazendo uma coisa que eu gosto, vou lá e preparo. Então, a gente tem que se perguntar também, né? Será que eu sei o que o meu cônjuge gosta? E será que é meu interesse fazer o que ele gosta? Ou para mim tanto faz? Como ele não faz para mim, eu não vou fazer também? Não, ele vai achar. Tem gente até que diz assim: ah, não, se eu começar a fazer, ele vai até estranhar, ele vai dizer o que tá querendo com isso, né? Porque não é esse costume. E, agora falando do lado do Leandro, né? Por exemplo, sábado passado ele me levou no circo. Sim, eu gosto de circo. Então é uma troca, né? Uhum. Claro, ele faz várias coisas no dia a dia também, assim como eu também faço. Mas são essas coisas que mantêm tudo vivo, tudo funcionando. Porque é nessas pequenas coisas que eu vou lá e digo, ó, a tua presença continua sendo importante para mim. Exato. Você estar ao meu lado é muito importante. Eu sou uma pessoa melhor porque você está aqui do meu lado. Não deixar morrer essas coisas, né, Grazi? Porque assim, quanto custa você ferver uma água, deixar preparado lá? Eu sei que preparar chimarrão deve ser um negócio meio. É meio difícil Exige uma para qualquer técnica, né? pessoa. Mas assim, quantos minutos vai gastar para fazer isso e o significado para ele? Imagina ele chegar em casa, sentir isso, né? Poxa, você viu isso, né? Esses dias a Xê saiu também e falou assim: ah, eu tô com tanta vontade de comer, será que a gente consegue comer um pãozinho na sanduicheira com queijo de tarde, né? Olha só uma coisa tão simples, né? Aí eu corri da rua depois, isso foi de manhã, quando eu corri da rua, falei, deixa eu chegar, eu vou deixar preparado para ela, né? Quando ela chegar, já tinha um chazinho quente, tá frio, né? E ela chegou, já estava assim, exatamente quente. A hora que ela chegou, entrou, estava em cima da mesa. Uhum. É o jeito da gente dizer para o outro, olha, eu olho para você, eu percebi o que você disse, né? É você estar em casa e tá cheiroso para sua esposa, Uhum. você tá em casa que é cheirosa para o seu marido. Eu não deixo morrer essas coisas, não importa o tempo. É para ele, é para ela, né? E isso tudo vai trazendo essa aproximação que vai preparar para o diálogo, né? São as pequenas coisas. Eu gostei da frase que você usou, Graça, porque são pequenas coisas no dia a dia que vão deixar essa relação ir melhorando. Exatamente.
Exatamente. A Flávia também gosta de circo ali, ó. Não tô sozinha nessa. O Marco gosta Mas também, então. o Flávio, conta pra gente esse. O Marco gosta também de circo. Então, assim, aí nós chegamos num momento onde a gente traça o nosso cenário atual, né? A gente já disse várias frases que são comuns, não são normais, mas são comuns. Será que eu me identifiquei com alguma? Boa noite, Suelen, tudo bem? Seja bem-vinda. Ó, a Kátia sempre faz o bolo que ele gosta. A Kátia tá com vários pontos aí, né? Pessoal, se quiser contar pra gente o que gosta de fazer também, pelo marido, pela esposa, fica à vontade. Vai ser um prazer para nós também saber o que vocês costumam fazer por eles. E aí a gente vai compartilhando também para dar ideia para vocês, né? Mas falando em cenário atual, eu posso olhar para essas frases, isso faz parte do meu casamento? Não faz? Será que eu não falo, mas eu penso isso do meu marido ou da minha esposa? Porque aí a gente volta na questão da acomodação, que você mencionou agora há pouco, né? Quando a gente vai convivendo, a gente parece que vai se acomodando. E aí a gente percebe aí, às vezes a mulher vira... só usa uns trapos velhos em casa. E parece que quando vai sair também não se importa, não se arruma, não coloca um perfume, o homem também já não coloca mais perfume, já nem toma banho. Olha só que estado que chega. Enquanto que quando a gente conquista, né? Quando a gente começa naquela fase da paixão que você mencionou agora há pouco, é o coração acelerado, eu quero mostrar o melhor de mim, o meu hálito tem que estar impecável, porque ela, né, não pode ver nenhum defeito em mim. Mas e agora? Como que tá? Porque essa tendência da acomodação é uma tendência humana. Todos nós ela vai nos pegar. É que nem quando a gente quer muito, eu quero muito um emprego. Aquele emprego, se eu trabalhasse naquela empresa ia ser maravilhoso. Aí, eu depois de muito batalhar, eu consigo o tal do emprego. Que bom, e festa, e sai para comemorar. É o emprego dos meus sonhos. Passam 6 meses ali. Tô nesse emprego aí. É o que tem, né? E a gente vai se acomodando, a gente já não lembra mais como era bom. E no casamento isso acontece muito, né? Às vezes, lá na paixão, eu sou apaixonado por ela, eu quero me casar, e casa. Aquela alegria, né? E vão passando os meses e a gente tem a triste tendência em pensar que aquela pessoa vai estar sempre ali. Só porque ela tem motivos, né, superiores que vão obrigatoriamente manter ela ali. E aí a gente, não faz diferença o peso que eu tô, o jeito que eu me arrumo, se eu pente ou não pente o cabelo. Então ela vai ter que ficar aqui mesmo, ele vai ter que ficar aqui mesmo, e então é isso que tem para hoje. Como se tivesse tudo seguro, né? A pessoa, ela sente isso. No caso do trabalho que você falou, às vezes o camarada pode perder o emprego. No caso da relação, ele pode perder a relação. Porque às vezes uma pessoa dessa, ela tá tão fragilizada emocionalmente que se chegar alguém lá fora e oferecer o que ela não tem dentro de casa, surge uma traição. E é desse jeito que acontece. Exato. Né? Exatamente. Outro, né? E isso que você mencionou tem até um nome, né? É uma adaptação edênica. Isso. Né? É algo assim. Edênica ou hedônica, alguma coisa assim. Então a pessoa, ela simplesmente assim, vai ficando cauterizada. Ela luta tanto para ter uma coisa, conseguir, ela vibra por aquilo no momento, daqui a pouco ela fala assim, virou trivial. Gente, se o casamento, se a relação ficar trivial, ela tá à beira de acabar. Não pode ficar trivial. E quem tem que manter ela somos nós que estamos na relação. A gente tem que ficar aguçando isso, e a gente aguça isso com o quê? A paixão, ela dura muito pouco, né? Tem até um neurocientista que ele explica algo interessante a respeito da paixão, que ela é repentina e avassaladora, né? Aquela coisa tempestuosa, aquela coisa que faz o seu coração, né? Acelerar a mão, né? E aí, mas o amor, ele é uma curva ascendente, né? Se você cuidar do amor, ele é uma curva. Não é uma coisa assim, né? A paixão, ela vem aqui em cima e cai. Sim. Ela cai repentinamente. Mas o amor, ele vai sendo construído. Então você vai buscando motivos para amar o seu cônjuge.
E aí, se a gente perdeu isso ao longo do tempo, cabe a nós a responsabilidade de resgatar isso com pequenas ações, onde a Exato. comunicação vai ter o seu papel importante aqui, né, que nós vamos falar para vocês. Sim. Mas ainda bem que a gente não fica sempre apaixonado, né? Porque é cansativo também, né? Porque quando a gente está apaixonado, a gente não tem cabeça para nada, só fica, eu tenho que mandar mensagem, a gente tem que se falar, e ele tem que me responder, e eu só vivo em função daquilo. Tem os estudiosos que dizem que se a gente vivesse sempre apaixonado, se a paixão não tivesse um fim, o mundo não seria mundo, assim, seria um caos. Porque as pessoas iam viver sempre no mundo da lua. E a paixão é isso que ela faz, né? Ela te arrebata, ela te tira um pouco da realidade. Como se você, sem aquela pessoa, não pudesse respirar, né? Essa é a sensação. Mas ela é boa enquanto ela dura. Só que ela tem o seu momento. Agora, não é porque virou amor que vira também acomodação. Porque alguns cientistas também dizem que a acomodação é igual à morte, né? E a gente pode comparar isso com a gente mesmo, nas questões do dia a dia, né? Se a gente se acomoda, o que é a ideia de acomodação? Eu ficar bem tranquilo, não fazer nada, né? Se eu levo isso como estilo de vida, quer dizer que eu não vou mais me alimentar, porque para me alimentar eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não cozinhar, não tem comida, ou se eu não pedir, né? Mas se eu não comer, também não tem. Ou seja, se eu me acomodo a esse ponto, é morte. Não existe vida em alguém que se acomoda. Então, por que eu acho que dentro do meu relacionamento, se eu me acomodar, ou se os dois se acomodarem, o relacionamento vai continuar sobrevivendo? Não vai, não tem chance. Então, isso dá para até fazer uma pergunta, né? Será que no teu caso, que você está assistindo essa live aqui, né? Ao vivo ou gravada, de certo modo, né? Você ou ambos se acomodaram na relação? Ao ponto de hoje não conseguirem conversar, ao ponto de hoje tem certos assuntos que vocês não conseguem, né, ter um diálogo, ou quando tem esse diálogo, ele é sempre muito tenso. Você não consegue mais celebrar as conquistas, né? A ciência até descobriu, né, que uma das coisas que é extremamente essencial para a relação é você continuar tendo essas alegrias de vibrar junto com o outro, de celebrar junto com outras conquistas. Você tinha conquistas pessoais, agora como casal, vocês também têm as suas conquistas. Se perde esse prazer de você vibrar por essas conquistas, seja sua, seja de vocês dois juntos, seja do outro, isso também vai esfriando a relação. Então, tipo, em que Exatamente. ponto você está ainda curtindo as conquistas de vocês dois ou do seu par? Você vibra por isso? Então é muito importante para que a sua relação ela se mantenha saudável, segundo a ciência, né? Os Perfeito. científicos mostram. Sim, exato. Exatamente. E isso mostra que há vida ainda, né, dentro do relacionamento. E sabe outra coisa que a gente percebe muito, eu suponho que você também perceba, é que existe uma tendência de um imediatismo, sabe? E eu comparo isso muito com o que acontece no celular. No celular, quando a gente pega ele, a gente já consegue resolver a vida inteira ali. Então a gente manda uma mensagem lá para o outro lado do mundo, aí a pessoa tem a opção de nos responder imediatamente. Ao mesmo momento eu faço uma transferência bancária, tá tudo acontecendo no momento. É tudo para ontem. Se demoram 5, 6 segundos para abrir uma página numa internet, eu já desisto. É isso. Isso está dentro de nós agora. Mas olha o perigo disso estar sendo transferido para dentro das relações. Onde eu quero tudo para ontem. Então, se eu peço alguma coisa para o meu marido, eu não descanso, eu não dou chance para ele enquanto ele não fizer. Aí eu fico atazanando as ideias dele até ele fazer. Porque tem dentro de nós essa tendência imediatista, essa falta de paciência. E aí, enquanto a isso, eu abri uma caixinha de perguntas, né? E algumas eu selecionei para a gente dar uma olhada agora. E uma tem a ver com isso. Que ela perguntava assim, ó, se tem alguma coisa estragada em casa, por exemplo, né? Que precisa de manutenção, a pessoa perguntou assim, ó, se meu marido não arruma, eu arrumo? E aí
tem várias coisas assim a serem analisadas, né? Eu vou começar aqui, mas você fica à vontade, tá, Roger? Uma das coisas que acontece é justamente isso que eu mencionei. É o imediatismo, porque às vezes a gente não tem o mesmo tempo do outro. Então não adianta eu dizer, eu já pedi para ele fazer, se ele não arrumar, eu vou arrumar. Porque o meu tempo às vezes não é o mesmo tempo do outro. Outra questão também para a gente levar em conta será que eu estou vendo o quanto que o meu marido trabalha a semana inteira e o tanto que ele chega cansado para fazer aquilo que eu pedi, né? Então essas são duas das coisas só para a gente começar, né, a responder, a dar algum norte nessa pergunta. Você tem alguma ideia sobre isso? Então, podem surgir realmente várias ideias, né? Mas uma delas, por exemplo, toda vez que você... se essa tarefa ela é exclusivamente masculina, né? E o que eu quero dizer assim, exclusivamente masculina, entenda, seria mais cabível de um homem. Por exemplo, tenho que limpar a caixa d'água. Eu jamais deixaria minha esposa subir no telhado para limpar a caixa d'água. É uma tarefa que, se eu tiver que fazer, né, não contratar alguém, eu vou subir no telhado, não é ela que vai fazer isso. Mas vamos supor que existem mulheres de grande iniciativa que têm capacidade de subir no telhado para fazer isso, se o marido não fizer, né? Mas quando você tem essa postura, você está encorajando ou enfraquecendo ele cumprir a responsabilidade dele. E talvez você tenha só que comunicar de uma maneira diferente. Só que essa comunicação, se ela chegar às vezes numa cobrança aí, ou até agressiva, a tendência dele fazer vai ser menor, mais reduzida. Isso para qualquer assunto. Então é muito necessário que você primeiro contextualize isso com uma relação saudável. Agora imagine se você chega numa relação saudável, que a gente já falou um pouquinho aqui sobre como que você pode fazer essa manutenção, agradando, olhando para a pessoa. E agora você chega para o seu marido e fala assim, eu sei que é uma tarefa que é desagradável você fazer, que ela é chata, mas você faria isso por mim? Para mim é tão importante. Rapaz, se minha mulher falar isso, na hora. Entende? Então, às vezes, Sim. se for uma coisa que é chata, eu vou adiar, porque a procrastinação, ela também surge por você adiar uma tarefa que é chata, você não quer fazer. Mas quando ela vem com o contexto de que alguém solicitou para você com um grau de importância, isso move. Então, eu te pergunto, será que você poderia, de repente, chegar e mostrar a importância que tem com... olha para mim, porque isso está me chateando tanto. Se você faria isso por mim, eu acho que Exato. do contexto, mas ele vai fazer. Sim. E algo que veio também, agora que você estava falando, é um pedido claro, né? Às vezes, nós, mulheres, deixamos os homens loucos porque a gente não diz o que a gente quer. Agora me veio isso. Essa questão da manutenção é uma coisa bem específica, mas às vezes a gente... queria que tu passasse mais tempo comigo. Mas o que que é isso, né? O que que é esse tempo? Quanto tempo que é? E o que que a gente vai fazer? A gente não é específico, né? Mas enfim, só foi um flash aqui que me veio. Que tem vamos... Sim. Porque se a gente for abordar isso lá nos traços de caráter, tem pessoas que vão ter um traço que, assim, a alegria dele é que o outro descubra as necessidades, porque para ela é amada, né? Se ele me amar, ele tem que saber. Mas, gente, ele não tem que saber bola de cristal. Se você não falar, não comunicar, às vezes ele não tem como saber. Exatamente. E falando sobre isso ainda, às vezes também, quando a mulher ela decide tomar a iniciativa, ela vai acabar tendo o famoso marido banana, né? Que se chama aí, né, por aí. Por quê? Porque eu estou assumindo, como você disse, um papel que não é meu. Dessas funções, né, específicas de homem ou que ela tenha pedido pro homem. Então você assume o papel dele. E que papel que ele vai ocupar, então? Se o dele está ocupado, o seu você também lá deixou lá vazio. Ou você vai ter que ocupar os dois e aí vai se sentir sobrecarregada. Mas ao mesmo tempo, esse sentir-se sobrecarregada, no fundo, foi a gente que provocou quando foi lá se meter onde não devia. Então, nesse momento, eu acho que é a hora que eu digo, me olhem com muito carinho, né? Recordando a nossa professora,
Porque eu sei que isso mexe com uma parte da gente que a gente não gosta muito de ouvir isso. Mas que marido você quer para você? Porque o que ele vai entender? Qual é a mensagem que é transmitida quando eu vou lá e pego o lugar dele e eu já arrumei, não precisa mais porque eu não preciso. A mensagem que eu transmito é: eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém para me proteger, eu não preciso de você para fazer nada para mim. E aí ele vai receber essa mensagem como? Então tá, eu vou deixar você cuidar de tudo. E Então, ela vai lá, faz com raiva, para ele entender que ela tá com raiva. E ele, de repente, olha para aquela cena e fala: não tô entendendo ainda, né? A Suécia Exatamente. falou aqui, ó, ficamos só jogando charadinhas para irritar. E aí, se esse é o jogo, esse jogo, ela vai trazer o que para a relação? Ela melhora ou piora? Né? Exato. É uma boa variação de se fazer, né? E também você pode ir um pouco mais longe, você como esposa, e de repente, tem que trocar uma torneira, mas ele não tá rolando, não tá acontecendo. Você pode, de repente, pegar as coisas, deixar meio separadinho, perguntar para ele: olha, eu posso fazer alguma coisa para facilitar isso? Tem que comprar alguma coisa na ferragem? Só que eu sei também que para algumas pessoas isso vai soar como: mas se é para ter esse trabalho todo, então deixa que eu pego o que eu faço. Ou então soa como uma submissão muito exagerada. Mas enfim, dependente de como soe para você, lembre-se das consequências se você resolver tomar esse papel e fazer o que não é seu papel ou sua função fazendo. E nós temos uma outra pergunta que fizeram, já que abrimos a rodada de pergunta, eu já vou aproveitar e já vou fazer a próxima, que talvez o pessoal se identifique, né, Roger? Diz assim, ó: por que às vezes eu sinto que ele só quer tirar proveito de mim? Ela é uma pergunta muito pessoal, né? Então a gente não vai ter aqui como chegar a uma resposta para essa pessoa. Mas talvez outras pessoas aqui se sintam assim, né? Então nós temos que refletir em algumas coisas. Por exemplo, isso é realmente realidade? Ou será que é coisa da minha cabeça? Porque a pessoa disse ali, e às vezes eu sinto que ele quer tirar proveito de mim. Será que esse sentir é porque aconteceu alguma coisa comigo e aí sempre que as pessoas fazem determinada coisa, eu sinto dessa maneira? Essa é uma opção. Então, primeira coisa que eu tenho que ver é: isso é real? Agora, não, essa sensação ela é real, ela está aqui mesmo, não sei ainda se é da outra pessoa ou se é só minha, mas o que eu faço com isso? A pessoa vai ter que recorrer a uma boa comunicação, né? Vai ter que talvez sentar e dizer, né: eu me sinto assim, eu me sinto assado cada vez que você faz isso. É isso mesmo? Ou eu estou sentindo errado? E muitas vezes é verdade, e ela vai ter que impor limites, né? Porque esses limites preservam tanto ela como a relação também. Então essas são as possibilidades assim que eu vejo para a gente falar de uma maneira mais aberta na live, que talvez atenda aí a essa pergunta, né, Roger? Talvez numa sessão aí que você tivesse, Sim. A gente deveria pedir para você: me dê exemplos, né, que ilustram isso que você está falando, da onde você tirou essa informação, né? E aí a gente tem condição de talvez guiar essa pessoa para um tipo de raciocínio, né? Mas é realmente uma pergunta muito aberta, né? Exatamente. E a última que eu separei aqui, a pessoa dizia que tem um marido ágil e perfeccionista. Ela não trazia exatamente uma pergunta, mas só para não deixar esse comentário de fora, o que ela deve analisar para si mesma é se esse perfeccionismo do marido está afetando ela também, né? Porque será que ele exige perfeccionismo dela também? Aí é uma outra história, né? A gente não tem como entrar muito nessa situação, porque eu não sei qual é exatamente a dúvida dela. Mas se é desgastante para ela esse perfeccionismo,
nós voltamos na parte da comunicação. Vamos ter que sentar e conversar. Olha, isso aqui está me atrapalhando aqui porque eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu gostaria, porque você espera um pouco mais de mim. Como que a gente pode alinhar essas expectativas, né? E aí nós passamos para os finalmente, que são os 4 estilos de comunicação que a gente vai ver hoje. 1 positivo, 3 negativos, né? Um vai ficar meio em cima do muro, o pessoal vai ficar meio assim, mas esse aí até que dá para usar. Então, mencionando eles por nome, só para o pessoal saber, o primeiro deles é o estilo passivo-destrutivo, o segundo é o estilo ativo-destrutivo, o terceiro, o estilo passivo-construtivo, e o quarto, nosso queridinho, estilo ativo-construtivo. Então, eu pensei, Roger, da gente fazer um bate-papo mesmo sobre isso, pensando, acontece algo grandioso assim, na vida do seu marido ou da sua esposa. Uma coisa que ele estava esperando muito. Eu consegui o emprego que eu tanto queria. Eu consegui aquela promoção que eu estava há meses esperando. Não sei. Ele conseguiu algo que ele queria muito e você sabia que ele queria. Quais são as possibilidades para o pessoal entender como é que funcionam esses estilos aqui? Perfeito. E assim, é importante a gente focar. Por que a gente está falando de uma realização? Justamente porque os estudos que a gente comentou com vocês, científicos, provam que é necessário que essa chama ela continue acesa, de você vibrar com as boas realizações que um, outro ou ambos estão tendo dentro da relação, né? Qualquer que seja. Quando um está feliz, o outro também deve ficar feliz, né? Então, pensem nos eventos positivos e como seria a comunicação, né? A Grazi citou aí esses estilos, né? Falando, por exemplo, do passivo destrutivo. Então, você pode receber uma informação muito positiva, uma promoção que o teu cônjuge teve, um privilégio que ele teve, e olhar, em vez de olhar para ele, olhar para si, né? Karim pediu para a gente repetir, olha. Vamos repetir, ó. É o passivo destrutivo. Anotem aí. Passivo destrutivo. O ativo destrutivo. E depois vai ter a mesma coisa, só que construtivo, né? O passivo construtivo e o ativo construtivo. Certo? Então, falando do primeiro, imagine então isso aí. A pessoa chega, você chega e conta uma novidade para o seu marido. Ela é muito boa para você está empolgado. E, gente, a mulher, quando ela está empolgada, é um negócio absurdo, né? Porque ela conta, ela quer que o homem vivencie, ela quer que ele entre, né? Quando você ouve 2 mulheres conversando, é diferente de olhar 2 homens conversando, né? Mas, aí ela vai e conta essa novidade. Aí, de repente, ele vai e joga um balde de água fria nele. O seu dia foi bom? O meu foi péssimo. Foi péssimo. E aí a gente vai jantar o que hoje? O que esse homem fez, gente? Ela conta a novidade, ela quer compartilhar. Talvez ela estava aguardando chegar em casa para derramar o coração, porque ela contou para os colegas, todo mundo vibrou. Ela chega e conta para o marido, ou ele chega e conta para ela, e ela está mal-humorada, porque o dia dela foi horrível. Então ela não consegue se conectar com a emoção ou com a importância que aquilo teve para o outro. Não tem contato visual, não tem uma curiosidade, não tem uma atenção à pessoa. Você vira as costas e continua andando. Por isso é um passivo destrutivo. Flávia, vai. Exatamente. E aí a gente passa para o seguinte, né? Acho que ficou bem encenado como é que é esse primeiro estilo. E agora a gente dá uma piorada na coisa, né? Esse aqui é o ativo destrutivo. Você tem a mesma situação. Vamos considerar todos os estilos com a mesma situação. A pessoa chega em casa faceira, é como a gente diz no sul, faceira, né? Feliz. Muito feliz. Então ela chega, não, eu consegui, foi incrível. E aí chega o marido ou a esposa e diz, você já não passava tempo comigo, agora então nem se fala. Você já estava sempre estressada, sempre, agora vai ficar doente. É complicado, hein?
E além disso, ainda tem a linguagem não verbal, que ela é muito mais impactante para quem está recebendo a mensagem, que é aquele semblante de desaprovação, aquela testa franzida, né? Aquela raiva, aquela impaciência presente na fala. Essa é uma das possibilidades, né? Esses dois destroem diretamente, né, a relação. E aí, será que você que está ouvindo aqui, como que você costuma agir, né? Quando o seu par traz algo assim, né? Olha, passivo construtivo. Vamos lá. Bom, como que seria o ativo construtivo, né? O ativo construtivo ele já age assim, né? Ele já começa a interagir um pouco mais com o outro, se conectar um pouco mais com o outro. Então ele vai falar alguma coisa assim, né? Puxa, que legal, é muito bom, estou muito orgulhoso de você. Eu sei quanto que você queria, né? Aliás, estou pulando, né? Na verdade. Esse é o passivo construtivo. Passivo construtivo. Uhum. Na verdade, o passivo construtivo, ele realmente entra um pouquinho. E na hora que ele entrar um pouquinho, ele vai falar assim: ah, legal, parabéns. Você está conseguindo encenar super bem. Parabéns. Aí eu vou lá todo empolgado. Você fala assim: parabéns. Tem a demonstração Dá vontade de pegar e sacudir, né? Como assim, né? Não tem uma demonstração emocional positiva, não tem um interesse, não tem curiosidade. Você deu os parabéns, você não criticou o outro, mas você não viveu. Você não entrou na história dele, você não compartilhou nada. Então, ruim ainda, né? E aí vem... Exatamente. Tem algumas pessoas que consideram essa linguagem meio que neutra, né? Só que se só essa estiver presente, que é o passivo construtivo, se só essa estiver presente, a relação não se sustenta também. Pouco a pouco as pessoas vão se distanciando, né? Ela vai estar presente, mas ela não pode ser a que predomina, a que você sempre usa. Então nós temos o ativo construtivo por último, que é, imaginemos a mesma cena, e chega e o seu cônjuge diz: que ótimo, eu estou orgulhoso de você, mas você não sabe o quanto. O Bah também é bem nossa. Bah, você não sabe o quanto eu estou orgulhoso de você. Não, mas isso aí a gente vai ter que sair para comemorar, porque isso aí não pode passar em branco assim. Vamos lá, se arruma e já vamos sair. E eu vou querer saber tudo. É como se diz, né? Conte-me tudo, não me esconda nada. Fale-me mais sobre isso. Ou seja, nesse momento a pessoa, ela meio que se debruça, né, sobre esse acontecimento. É um acontecimento bom, que os dois têm que vibrar. Então, a pessoa vai fazer pergunta, e aí essa linguagem não verbal, né, que ela vai utilizar, ela vai mostrar essa curiosidade. Ah, e aí, você estava esperando? Não estava? Fazia tanto tempo, né, que você queria. E aí, como é que foi? Eles te chamaram? E aí você conseguiu? Ou te reconheceram por alguma coisa? Enfim, eu vou fazer perguntas. E eu vou estar presente ali para as respostas. Não vai ser aquela presença ausente, né? Aquela, eu pergunto, mas eu fico aqui olhando meu celular e eu nem estou ouvindo a tua resposta. Ela é uma resposta bem presente. E aí, qual será que o pessoal vai escolher? E aí, você se identificou com alguma dessas? Conta para nós aqui. Conta para nós se você se identificou com alguma. Conte sem medo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? E é interessante, gente, porque a nossa reação ela vai depender muito de como nós estamos enxergando a nós mesmos, muitas vezes. Porque às vezes se a gente enxerga assim que eu não estou numa boa fase comigo, ó, a Sheilinha tá entrando aí, ó. Entrou a sua amada. Beijo, Sheila. Olha aí, a Kátia falou ativo construtivo, né? Muito bom, Porque às vezes eu posso não vibrar com o outro, porque eu queria ter um mérito faz um tempo que eu não estou tendo. E, mas por que eu não vibro com o outro, com a felicidade do outro, já que ele é parte de mim, né? Carne, nós estamos juntos, nada, então eu tenho que vibrar com ele para que ele vibre comigo também, né? Então é muito importante que a gente possa não perca, né, isso em relação. Eu já vi, por exemplo, a mulher ganhar a promoção e ele ficar triste. Ele não curtiu. Sim. Porque, tipo assim,
no mundo machista, né? Num conceito machista, o homem tem que ganhar mais que a mulher. E esse conceito é errado, né? O homem tem que ganhar para manter o lar. Se a mulher falar assim, eu vou parar de trabalhar, ela deve querer poder fazer essa escolha. Mas se ela ganha 10 e ela ganha 30, gente, é uma maravilha isso. É o meu sonho. Se ganhar 30, inclusive, Xeline, se você quiser ganhar 30 mil, eu acho perfeito. Fica a dica. Exatamente. A Kátia falou aqui, ó, fiz faculdade depois de casada e meu marido super apoiou. Exatamente. Isso faz toda a diferença. E a gente sente, né, que tem um apoio. Aí a submissão, inclusive, até se torna mais fácil, porque aí a gente compreende melhor esse conceito, que a submissão tem a ver com... Só um minutinho, deixa eu desativar aqui um alarme. A submissão tem a ver com proteção também. Exato, Sheila, parceria, né? Não é um acima do outro, né? A Sônia aqui também disse, meu marido não acha ruim, não. É isso aí. Tem que achar bom. O meu também acha bom. Mas claro que essa comunicação ela não se aplica só quando tem grandes acontecimentos, né? Como você mencionou, ela vai estar mais presente nesses acontecimentos, mas no dia a dia, a nossa comunicação ela tem que tender para esse lado, né? Então, quando eu converso com o meu marido, por exemplo, e pergunto, como é que foi o seu dia? Eu tenho que estar ali para prestar atenção no que foi. Porque aí ele me conta todo animado, alguma coisa que aconteceu, ou até me conta triste, alguma coisa que aconteceu, e eu nem esboço nenhuma reação. Então, esses estilos, eles também se aplicam, de certa maneira, né, em menor grau, mas se aplicam ao dia a dia também, né, quando eu faço perguntas do dia a dia. A Karen disse, o meu esposo faz muitos movimentos para me apoiar. Que ótimo, Karen. Excelente. Essa é a ideia. Isso que você falou é até importante, Grazi. Me lembrei de uma coisa aqui, porque no começo a gente falou sobre sempre manter abertas as linhas de comunicação, né? As mulheres reclamam aquelas frases que a gente comentou no começo, né? O meu marido, ele é muito calado. Mas aí, se ele é calado, quando ele se expressa, qual é o estilo que você recebe? Nós mencionamos, por exemplo, se você recebe em qualquer um dos 3 que nós mencionamos e não o quinto, qual que você espera que vai ser a reação na próxima? Se for indiferença, né? Mesmo que você use o estilo passivo construtivo, ele vai entender como totalmente indiferente, porque de repente ele contou a mesma coisa para os colegas lá do trabalho e eles falam assim, cara, vamos tomar uma cerveja, vamos sair, vamos comemorar, estou feliz demais por você. E aí ele vai contar para a mulher dele e ela se fecha. Ela fala assim, que bom para você, né? Ou Exatamente. Então, desse modo, as pessoas elas vão fechando as portas de comunicação, né? Então, tem que estar nesse mundo. E às vezes pode ser que você não entenda direito o quão importante é para ele. E fala assim, então, me diga, você queria muito isso, então, como que você está se sentindo? Essa pergunta eu acho fenomenal, né? Como você está se sentindo com isso? Por que isso tem importância para você? Me fala mais, então, né? E a Sheila falou, né? Você joga um balde de água fria. Exatamente. Muitas vezes por essa competição, quando você não consegue ser parte do outro, né? Então a gente tem que ser parte do outro para abrir essas linhas, né? Se o seu marido quiser te contar alguma coisa, pelo amor de Deus, ouça. Porque muitos deles não abrem a boca para falar, né? Não age de forma fria, né? Ouça. Isso vai ajudar, né? E quando falar também, manter aberto, como você falou, porque muitas vezes nós, mulheres, quando ouvimos algo que a gente, de repente, não concorda ou que acha que seria melhor fazer de um outro jeito, que é o nosso jeito, sempre é melhor, a gente vai lá e corta de novo. Então, ele se animou a contar algo para nós e a gente foi lá e jogou um balde de água fria, como a Sheila falou. A gente ou desdenha, ou a gente é irônico, ou a gente não dá a mínima. E aí, o que que eu... porque você não devia ter feito assim, você devia ter feito assim, é como eu faço todo dia e dá certo. E como que vai se sentir esse homem, né? Quando é que ele vai querer
Quando é que ele vai se sentir animado de te contar alguma coisa de novo que ele tem feito ou alguma dificuldade que ele tem passado? Né? Nunca mais. Aí ele se fecha mesmo. Então, claro que não quer dizer que a gente vai sempre, vamos parar a vida para todo dia eu te dar um parabéns. Não, também não é assim, né? Porque cada um tem a sua rotina, tem a sua vida, os seus compromissos. Mas valorize também o que o seu cônjuge traz de alegria, fique alegre também. E se ele está triste, também seja aquele apoio ali que ele precisa, porque afinal a gente deixa o restante para se tornar um. E aí, se esse um que é, né, parte de mim não está se alegrando comigo ou não está me apoiando, aí fica bem complicado, né? E claro que às vezes a gente precisa de uma ajuda também externa, né? Uma ajuda mais terapêutica para poder corrigir essas tendências, porque às vezes a gente cresceu num lar onde só se falava assim desse jeito, do jeito ativo-destrutivo, imagina. Então eu não sei me comunicar de outra forma. Então, se você também precisa de ajuda, nesse sentido a gente está aí para mostrar um caminho que a gente também aprendeu ao longo da vida, que tem funcionado muito bem para nós. E a gente fica feliz de poder compartilhar também. Nossa, exatamente, cara. Que é uma troca, exatamente, cara. É uma troca, né? É extremamente importante, né, que a gente enxergue a relação desse jeito, não uma competição, né? Tem uma frase que a gente gosta de usar muito aqui nas sessões, quando a gente encontra um casal degladiando. Uhum. Gosta de perguntar, né? Eu falei assim, você casou com o outro ou você casou contra o outro, né? Exato. Senão fica que nem o casal lá, o senhor e a senhora Smith, né? Eles são casados, mas eles estão só atirando. Uhum. Mas, eu posso propor aqui para os nossos ouvintes um exercício? Claro, fica à vontade. Gente, assim, esse conteúdo que a gente está passando para vocês, ele é muito importante. Inclusive, quando a gente tem sessões com casais, sessões mais extensas, né, nos pacotes que a gente atende, a gente inclui conteúdos como esse nas terapias, né? Esse conteúdo que a gente está conversando hoje aqui, eu já usei com casais, né? Eu incluí esse conteúdo quando encontro casais com problema de comunicação, porque é muito rico. E o exercício, se vocês aplicarem esse exercício, comecem a observar como que isso vai melhorando a relação de vocês. A proposta é a seguinte, nos próximos 7 dias, em uma semana, né? Comece a ouvir atentamente o outro. Cada vez que a pessoa ela contar alguma coisa importante para você, algo que você notou que para ela é importante, faça um esforço para que a sua comunicação ela seja ativa, construtiva. 7 dias. E aí eu vou te dizer aqui 3 frases que vão ser interessantes, né? Para você se focalizar. Se você quiser até anotar, né? Para você se guiar, né, com essas frases. A primeira dica, né? Quando você estiver exercitando isso. Ouça mais e fale menos. Uhum. Ouça mais e fale menos, né? Principalmente se você é mulher, porque a comunicação da mulher é diferente do homem. Ouça mais e fale menos. Pergunte mais, a segunda dica, pergunte mais e afirme menos. Uhum. Essa é outra dica. Pergunte mais e afirme menos. Porque a afirmação geralmente vai vir um pouquinho carregada de alguma intenção ou de um julgamento, né? Que é curto a gente fazer. E aí a terceira dica, anota aí, celebre mais e questione menos. Uhum. Tenta fazer isso nos 7 dias. Se você fizer isso nos 7 dias, essa live vai ficar gravada. Volta aqui na gravação e coloca teu comentário aqui embaixo. O que você achou de ter feito esse exercício? Se melhorou na sua relação, eu duvido que você não vai ter melhorado significativamente a sua relação se você aplicar isso. Essas dicas são valiosíssimas. Eu estou dizendo para vocês, a gente usa isso nas terapias com as pessoas. Estamos entregando esse conteúdo de graça para vocês aqui, para que vocês possam melhorar a relação de vocês. Eu podia até cobrar isso aqui, né, Grazi? Mas a gente não faz isso. Hoje não. Excelente, Roger. Excelente exercício.
Por isso que a gente falou, né, que era uma ferramenta que você já podia sair aplicando logo depois da live, né? Porque agora que você vai conversar com seu esposo, com a sua esposa, você pode ficar mais atento, né? Quando ela for dizer algo, ou quando ele for dizer algo, você fica atento. Como que você vai reagir a isso? Qual linguagem, qual comunicação você vai escolher? Porque é uma escolha, né? Por mais que a gente tenha crescido com isso, eu não sei ainda me comunicar de outro jeito, é uma escolha, porque eu sei que existem outras maneiras. Então a gente tem que escolher, né? Ou a gente vai continuar nesse lugar de não se comunicar bem, e aí a gente sabe as consequências disso, ou a gente dá uma virada. E esse exercício aí, ele é praticamente instantâneo, né? Algo funcionar tão rápido assim, dá um efeito tão bom. Antes da gente encerrar, só a Jane falou aqui, o meu esposo é bem comunicativo. Às vezes não o ouço, embora fico concordando com a cabeça. Depois ele fica irritado. E aí, Roger, isso aí irrita mesmo ou não irrita? Então, olha só. Não haja só. Seja mais ativa. Essa é a dica para a semana. Ativa, tem aquelas perguntas que a gente fez aqui, né? Pergunta, entra na conversa, tenta entrar no universo dele, né? Porque a hora, se você se importar com ele desse jeito, gente, ele vai querer fazer isso com você também. Os casais, assim, tem uma verdade muito interessante, né? O que está faltando? Pensa nessa pergunta. O que está faltando na sua relação hoje? Que você sempre pensa assim, seria melhor se o outro me desse isso. Pensa em qualquer coisa. Não precisa escrever, mas pensa aí, o que está faltando? Comece a dar para ele. Comece a dar para ele. Isso. Comece a dar o carinho, comece a dar a bondade, comece a dar a atenção. Dê o passo de dar. Né? Tem uma questão sistêmica que quando eu aprendi, eu achei tão espetacular que o Bert ele menciona que a gente tem que compensar as coisas, né? Então você tem que compensar o positivo. Então, e essa dívida de positividade, ela é muito saudável para a relação, né? Então, por exemplo, a Sheila me dá um presente, qualquer que seja, pode ser um pudim, né? Fica a dica, viu, Sheila? Fica a dica. Pode ser um pudim, pode ser um pudim. Não querendo influenciar, né? Não, é só um exemplo. Né? Então, ela dá um pudim. Aí eu me sinto visto. É claro que eu vou querer compensar isso. Né? Então, esse ato de bondade, ele vai fazer com que eu tenha uma ação positiva. Então, comece a fazer uma ação positiva. Se você está faltando, comece. Mas você pode falar assim, mas eu faço, mas ele não faz, não sei o quê. Né? Então, você está sendo vítima. Né? Faz com o coração. Faz com o coração. E se ele não nota, vai lá e fala, você faria por mim isso? Para mim é tão importante. Exatamente. Porque aí ninguém precisa ficar nessa posição, né, de vítima, todos os dois estão ativos ali, todos os dois podem contribuir. Talvez eu, por falar o que eu preciso, porque talvez ele não perceba, ou o contrário também acontece muitas vezes. Né? Então, chegamos ao fim, pessoal. Foi ótimo, foi incrível fazer essa live contigo, Roger, foi demais. Ainda mais com a Sheiloca aí com a gente, né? Participando também. Você é uma fofa nossa, simplesmente. Eu amo vocês demais também. Também, A verdade é essa. Verdade seja dita. Gente. Obrigado a todo mundo que esteve aqui presente. A presença de vocês foi muito boa. Obrigado, Grazi, pelo convite. Um beijo. Obrigada a você. Um beijo, uma ótima noite para todos. Quem não conseguiu pegar desde o início, vai ficar gravado tanto no meu perfil quanto lá no Seu Mundo Emocional, lá com o Roger, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau.